Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com o secretário-geral do PST, segundo então alguns órgãos de comunicação social, assinou presenças na Assembleia da República sem estar presente. Falamos de Marcelo Rebelo de Sousa, deixou aviso às Forças Armadas, não toleramos Forças Armadas ao serviço de interesses e jogos de poder. E colocamos a questão, Portugal precisa de imigrantes, é então isso que também aqui vamos abordar. Falamos do alojamento local e da entrada das grandes cadeias de hotéis. E no fecho falamos de Itália, que bateu o pé então a Bruxelas. Vamos ver quais as consequências então desta decisão e deste braço de ferro entre Itália e Bruxelas. São então estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. São então estes os temas que temos em análise hoje e começamos precisamente com o secretário-geral do PST, que então, segundo alguns órgãos de comunicação social, segundo as notícias que são avançadas, assinou as presenças, não estando de facto então presente na Assembleia da República. Olá Helena, olá aos telespectadores. Nós estamos a falar de um caso em que supostamente todos os deputados da Assembleia da República cumprem com as suas obrigações, que é nomeadamente estarem presentes em todas as suas ações de trabalho. Neste caso, é um caso em particular em que, supostamente, está em dois sítios ao mesmo sítio. Ou seja, ninguém consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo e depois ou está num lado ou está no outro. Só que, neste caso, num deles, que é o caso da Assembleia da República, existe um registro informático da sua presença. E esse registro informático, o mesmo foi efetuado, quando o mesmo não estava nas instalações, não estava presente. Ora, aqui levantam-se duas questões. A primeira é, não é por causa de uma imagem de um deputado que todos os outros possam ter este comportamento. Por um lado, até porque nós temos que ter digamos, como uma imagem de deputados que dão um exemplo na gestão da vida pública e na gestão da política e da política diária do nosso país. E por outro lado também se este caso acontece, e o argumento que é dado pelo deputado e secretário-geral do PST é que está no exterior a fazer campanha política pelo PST. Ora, eu não queria estar aqui a falar na questão de incompatibilidade, mas se eventualmente ela existir, ela tem que ser resolvida. Portanto, ou seja, ou o deputado consegue conciliar as duas coisas, e conciliar as duas coisas se tem trabalhos parlamentares, tem que estar nos bancados parlamentares, assinar a dita presença e ter direito aos 69 euros por cada dia, ou então não assina e está ao serviço, digamos, político do partido. Pronto, isto não pode haver as duas coisas. Também não me parece feliz nas suas declarações, e o que estou a dizer por palavras preferidas pelo próprio deputado, em que, apesar de consegue fazer aqui uma gestão e há bem pouco tempo, numa iniciativa que esteve o líder do PST, e o qual também, como esteve presente, foi ir de um evento do PST e ir a correr, entre aspas, à Assembleia da República para efetuar, digamos, o registro. Ora, o registro não deve ser feito para cumprir calendário. O registro não deve ser para cumprir e para ter direito à remuneração. O registro deve ser feito para estar presente nos trabalhos parlamentares. Ora, para estar presente, tem um início e tem um fim. Portanto, logo aí também não é feliz em dizer que eu fui lá e vim. Fui lá só marcar o cartão, ou seja, pôr a password, não faz sentido. Por isso também não é feliz. Ora, isto é bom que se existe algum comportamento deste, tem que ser corrigido. E levanta-se aqui uma questão, que é a incompatibilidade ou não de cargos ocupados dentro dos partidos e conciliá-los com a vida parlamentar. São as principais questões que se levantam com estas notícias também, que têm sido tornadas públicas. São estas questões e que devem ser abordadas e resolvidas. Para quê? Para que porque todos nós sabemos que uma grande maioria dos deputados têm também funções nos seus partidos.
são deputados, uns são líderes do partido, outros têm funções, ou não são líderes, têm outras funções dentro do partido. É preciso conciliá-las para que possa ser possível esta ação, ou esta dupla ação, ou duplo desempenho de deputados e elementos dos órgãos dos partidos. Que questões também se colocam aos próprios partidos? Olha, a primeira é que os partidos têm que, se são eles os responsáveis pela existência do Parlamento, porque são eleitos pelo povo, o povo tem o direito de que os deputados estejam a desempenhar as funções na Assembleia da República e também têm direito, como é óbvio, a fazer a vida política fora do Parlamento. Só que devem encaixar em momentos diferentes. Não podem convocar um comício, não podem convocar uma iniciativa do partido quando tem um trabalho parlamentar para realizar isso. Isso é que não pode acontecer. Eu estou curioso para saber como é que Silvano vai dizer, este deputado vai dizer, como é que aparece um registro com a sua login, vai ter que explicar como é que teve. Ele diz que não foi, por isso se alguém foi, alguém terá a sua password, por isso é preciso referir isso. E por outro lado, se com este caso se vai resolver a questão da compatibilidade ou incompatibilidade entre a atividade de deputado e a atividade de dirigente partidário. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora ao próximo tema e falamos agora de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa deixou então um aviso às Forças Armadas, deixou o aviso de que não tolerará que as Forças Armadas estejam ao serviço de jogos de poder. Helena, eu acho que foi um discurso muito positivo. Foi um discurso motivador para as Forças Armadas. No momento diria, de algum embaraço, não vou dizer grande embaraço, mas algum embaraço, senão estava aqui a fomentar também já a novela, que já é uma novela relativa à questão de tanques. Mas, para além dos comandos, para além dos responsáveis máximos, que já está mais que identificado quem estão, pelo menos, quem foram responsáveis pelo episódio de tanques, só que esses responsáveis máximos são porta-voz de todos aqueles homens e mulheres que desfilaram ontem naquela avenida. O que é importante aqui é que Portugal tem, em termos de Forças Armadas, no exterior, apesar de sermos um país pequenino, somos um país muito bem visto em termos de organização militar, de atuação, de ponderação, eu diria até mesmo quase que de mediação. Somos conhecidos no exterior nas várias missões que nós temos. Ora, se nós somos conhecidos, quer dizer que todos estes recursos humanos que nós temos em termos de força militar é credível. Ora, não faz sentido nós tentarmos ligar de alguma forma o caso de tanques a toda a estrutura militar. Não faz sentido. E aí, mas, de facto, o caso de tanques abalou aqui também a imagem. Sem dúvida. Abalou porque é inevitável. E é preciso também esclarecer. E eu espero que o esclarecimento venha o quanto antes. Também não sou um defensor de andar todos os dias a perguntar se foi, se ligou, não. Eu sou um apologista, é que se apure o mais rápido possível e depois de apurar, vamos então comentar o que foi apurado. Até lá, acho que é tudo especulações. Ora, por causa desta que a Helena diz muito bem, que a imagem das forças militares foram afetadas, nós temos aqui o Presidente da República, como chefe maior das Forças Armadas, temos aqui uma palavra de motivação para todos aqueles homens e mulheres que fazem parte desta força militar, que é a força que também sustenta a segurança do país, que sustenta a democracia, que dá também dignidade ao país, até no exterior como no interior, de motivá-los e dizer claramente: meus senhores, eu estou aqui para vos defender, independentemente de alguém que tente, por as mais variadas formas, tentar manobrar, comandar e até, diria até, arranjar aqui algum esquema com vista a ter o poder das Forças Armadas. Ele foi claro: aqui não há ligações, nem há interesses pessoais, partidários, ninguém entra aqui. Ou seja, é algo independente e algo
determinado a todas as várias forças deste poderio que nós temos em termos militares. É um recado também, Manuel António Ribeiro. É um recado, e mais do que isso, é uma mensagem a dizer a todos os organismos que estão a investigar, por exemplo, tanque, investigue-se e põe-se cá fora e julgue-se quem tiver que se julgar. Foi a primeira mensagem. A segunda mensagem é dizer, devem continuar o percurso que tanto honra tanta gente e passado 100 anos Portugal teve um papel à sua escala, que foi um papel que ainda hoje é falado a nível mundial relativamente à Primeira Guerra, e desde aí, 100 anos depois, Portugal continua a ter uma imagem muito positiva no exterior. Ora, há que preservar esta força, há que preservar este espírito militar e o Presidente da República foi claro em dizer aqui separam-se as águas e as águas estão separadas e vão ser separadas por ele. E ele vai defender até às últimas consequências todo aquele poderio que nós temos e que não vai desperdiçar por facto de haver um caso de tanques em que as armas foram roubadas, foram emprestadas, ou foram cedidas, ou foram que ainda nós não sabemos. Mas diz também que não irá esquecer o caso Tancos. Porque é preciso esclarecer para que todas as pessoas que voltem para já. O caso de tanques acho que tira uma grande lição, que é, como em muitas outras áreas, há uma coisa que chama-se cadastro. Ou seja, é inadmissível que não haja um cadastro atualizado. Neste caso, um cadastro é um inventário. Ora, se não existir só com um inventário, mas quem diz isto, por exemplo, na PSP, na GNR, o armamento, se calhar nós se formos à GNR ou PSP e perguntar qual é a relação de armas que tem, se calhar vai haver alguns sítios que não estão certas de quantas armas é que tem e que tipo de armas é que tem. Quem diz isto, armas, munições, etc. Ora, é preciso haver essa atualização e tem que ser, digamos, com alguma periodicidade. Não é de 10 em 10 anos, ou 15 anos, ou em 20, então até nem existir. O primeiro aspecto é esse, urgentemente fazer um inventário do que se tem. E depois do inventário que se tem, o que se estraga abate-se e atualiza-se o inventário, o que é renovado, o que é melhorado, atualiza-se, e o que vem novo acrescenta-se à lista. Por isso, isto é muito simples. E depois é preciso fazer uma gestão, porque se desaparecer um ou dois, nós conseguimos ver na lista, faltam aqui dois, ou falta aqui um. Agora, se nós não sabemos qual era a lista, como é que vamos dizer o que é que lá estava em tanques? Não sabemos. E como é que se vai chegar também à conclusão do que é que realmente falha, do que é que falta e do que é que está? E eu acho que esta conclusão vai ser um juntar de... O material foi devolvido. Ou foi encontrado. E que material é que foi devolvido? Essa é outra questão. Nós não sabemos que material foi devolvido. Foi devolvido um material, mas será que aquele material estava todo em tanques? Agora damos a dúvida. Nós não sabemos a lista que lá estava, por isso também agora nunca vamos, se calhar vai ser difícil nós conseguimos saber se não sabemos o que é que estava antes. E agora entra para lá um determinado material, aquele material era de tanques ou não é de tanques. Por isso o inventário é fundamental. Há muitas perguntas ainda que estão sem resposta no caso Tancos, Manuel António Ribeiro. Eu acho que há muitas perguntas que estão em cima da mesa, mas também há muitas pessoas envolvidas que ainda não estão aqui e vão ser chamadas e espero que eventualmente não haja mais demissões por facto do caso de Tancos. Agora, que se deve ser apurado, deve até últimas responsabilidades e de toda a gente. Relativamente às forças militares, eu acho que elas estão de parabéns, são uma força que nos orgulha imenso, interiormente e exteriormente do nosso país. Estas foram apenas algumas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. Que leitura faz também aqui deste discurso neste dia em que se assinalaram então 100 anos? Eu acho que é um discurso virado para dentro, motivador das nossas forças militares, todas elas, são cerca de 4.500 militares que fizeram o desfile na Avenida, mas não só, eu acho que é não só motivador... Foi um dos maiores também, aqui também da esse história, apontamento. Exatamente, um mais da história, o que demonstrou também para a população, porque eu acho que as forças militares também deveriam criar uma dinâmica, acho que ali ficou claramente patente, que não é só mostrar ao público o que é que nós temos, é mostrar aos cidadãos que, vocês estejam descansados porque estamos seguros, temos equipas
bem preparadas, temos forças militares dotadas dos meios técnicos e humanos ao mais alto nível, comparativamente ao que muitas vezes a opinião pública vem cá para fora de que Portugal não tem forças militares preparadas para isto ou para aquilo, mas não, temos forças de patamar de elite. Ora, e esta interação com os cidadãos acho que foi benéfica e acho que deu um contributo para aquela tal imagem que a Helena fazia e que disse há bocadinho muito bem, a imagem afetada acho que ficou salvaguardada e bem neste desfile. Muito bem. Vamos então agora falar do nosso próximo tema. Vamos falar de uma questão que se coloca. Portugal precisa ou não de imigrantes? Manuel António Ribeiro. Ou, de facto, aqui o contributo dos imigrantes seria uma mais-valia mais para as regiões do interior? Eu acho que Portugal, aliás, os dados são mais que inequívocos. Nós debatemos aqui uma questão que é a questão da natalidade, que é um flagelo que a gente que atingimos e todos os anos é adiado. Há algumas questões pontuais, até alguns municípios que dão uma determinada verba. Alguns incentivos também, aqui é a natalidade. Mas não tem expressão. E a expressão que tenha, nós só vamos ter resultados daqui a 20 ou 30 anos. Por isso, nós estamos, daqui a 20 ou 30 anos, se nós não invertermos este número de cidadãos no país, nós estamos, não é só em Portugal, até na Europa. Nós atravessamos uma grave crise de poder de resposta ao mercado de trabalho. Então, começo por dizer o seguinte: nós temos, de facto, uma questão cultural e até, não é só cultural, e até de alguns episódios que nós vamos assistindo de todos daqueles movimentos migratórios que vêm de países árabes e até de outros países da África, em que há uma resistência em termos europeus à entrada desses cidadãos. É preciso desmitificar isso, primeira questão. Segunda questão, se nós não tivermos, porque Portugal já tem e já vive isso, um déficit de mão de obra em muitas áreas, mas na área da construção, ou construção ou reabilitação, é já notório, ou seja, há muitas empresas que precisam de pessoal especializado ou semi-especializado e não têm. Quem diz na construção civil, diz na agricultura, que é exatamente igual. Ora, nós, perante este cenário, nós precisamos de mão de obra. Ora, como a nossa taxa de natalidade é das mais baixas e nós mesmo que passemos no próximo ano, sejamos a taxa mais alta e daqui a 2 anos, a 3 ou 4 ou 5, seja a mais alta da Europa ou do mundo, nós só daqui a 20 anos ou 30 é que vamos beneficiar deste aumento da natalidade. Mas como não vai ser possível, porque não é por aí que caminhamos, é fundamental apoiarmos com estes movimentos migratórios. Então, e qual é a sugestão que aqui se dava, que acho que era benéfica? Nós não precisamos de abrir as fronteiras e entrarem por aí dentro de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós podemos fazer, eu acho que é uma ideia até interessante, que era recrutar no exterior. Ou seja, Portugal poder, em países estratégicos, fazer o recrutamento de cidadãos para que pudessem ser integrados e já vinham até, inclusive, cumprindo com uma série de requisitos. Isto para quê? Nós temos no âmbito da nossa língua, e estamos a falar numa língua que é uma língua, este tema. Que é uma língua que é conhecida e falada por milhares de pessoas no mundo. Podíamos usar a questão da língua de trazer estes cidadãos, como também, não sendo oriundos de países com a língua portuguesa, mas poderia ser de outros países, mas recrutando no exterior. E ao recrutar no exterior já vinham com uma perspectiva de integração na nossa sociedade. Muito bem. Manuel António Ribeiro, depois então de analisarmos esta questão relativa então aos imigrantes e se Portugal precisa ou não de imigrantes, passamos ao próximo tema. Agora falamos de alojamento local e da entrada das grandes cadeias de hotéis no alojamento local. O que é que isto significa, Manuel António Ribeiro? Significa que, de facto, o alojamento local não é uma questão provisória, não é uma questão pontual, é uma questão para ficar. Ponto final, parágrafo. Eu acho que, perante isto, o conceito de hotelaria mudou.
Acho que a partir do momento em que nasceu o alojamento local, o conceito de hotelaria mudou. Vai ser um nicho de mercado que vai existir para toda a vida. Ponto final, parágrafo. Nós até à data, nós tínhamos um conceito que era os hotéis é que permitiam que as pessoas descansassem e ficassem a dormir e a passar férias e até por razões profissionais aproveitar e depois fazer a sua vida profissional. A partir da criação do alojamento local, deste negócio, passou a existir um outro setor que faz, não é oposição, mas faz concorrência aos hotéis. E como faz concorrência aos hotéis, há grandes cadeias de hotelaria que começam a ver que o alojamento local é também um nicho, é um mercado. Ora, o que é que se impõe aqui? O que se impõe é que nós, e no futuro eu acho que terá que haver uma relação, porque uma coisa vai ser o serviço prestado para um hotel, outra coisa vai ser o serviço prestado para um alojamento local. E eu sou daquelas pessoas que acha que ambos os dois há mercado para os dois, tanto para a hotelaria como alojamento local. E porquê? Porque a hotelaria tem umas condições de alojamento e o alojamento local tem outras condições de alojamento. Enquanto que o alojamento local pode estar no meio de um prédio... Podem-se complementar. Podem-se complementar, mas um faz o que o outro não faz. E vice-versa. Porque, por exemplo, o alojamento local pode estar num prédio em que uma ou duas outras fações apenas têm alojamento local e depois têm que saber viver, eu, turista, e eu, empresário, tenho que saber viver com o facto de estou num espaço em que esse espaço é frequentado por pessoas que lá habitam, ou seja, que não estão lá a passar férias ou não estão lá a aproveitar uma ou duas noites. Portanto, isso enquanto que o hotel não tem esse problema e há essa vontade. Ora, são dois mercados distintos. Ora, e o alojamento local, porque é que é um mercado que estes grandes grupos agora estão interessados? Porque o alojamento local, de alguma forma, se não for regulado e se não tiverem, de alguma forma, um mercado do lado deles, os hotéis vão começar a ter dificuldade porque vão começar a ser, digamos, ultrapassados pelo alojamento local. Porque o alojamento local, a priori, podem praticar valores mais baixos, é um nicho, porque estamos a falar em, diria, quase que, a grande maioria é de frações, em que tem tudo, não é só o quarto para dormir e depois tem, inclusive, a cantina. Isto é para um mercado este mercado ia tudo para os hotéis, e a partir do alojamento local passam a utilizar mais o alojamento local. Por isso, estes grandes grupos viram negócio. Viram negócio e como viram negócio estão a investir. Então aqui também a associar-se e a investir no alojamento local. Estão a investir no alojamento local. Muito bem. Manuel António Ribeiro, para terminarmos o nosso espaço de opinião, hoje falamos da Itália no fecho. Falamos da Itália que bate então o pé a Bruxelas. Que consequências tem este braço de ferro entre a Itália e Bruxelas? Consequências para os outros países da União Europeia? Primeiro, se este braço de ferro não for quebrado, caímos aqui numa exceção que eu não sei como é que vai ser interpretado no seio da União Europeia. Isto por um lado. Por outro lado, já houve uma exceção, porque pela primeira vez a Comissão Europeia pede a um país do qual faz parte para que corrija o orçamento para o ano seguinte. E o que é certo é que a Itália bate o pé e não corrige e mantém. Ora, isto para o espaço europeu, para a União Europeia, para todos os países que cumprem com os requisitos, é óbvio que se fica assim a olhar um bocadinho de lado. É óbvio que nós estamos aqui perante um governo que toma uma decisão eleitoralista e que toma uma decisão dizendo que, meus senhores, há um atraso na recuperação económica do país e por isso nós não vamos asfixiar, entre aspas, o país por causa de cumprir com as metas exigidas pela União Europeia. Temos aqui um problema. Eu estou convencido que a Itália, apesar de tudo, vai chegar aqui, digamos, ao entendimento. Tem que chegar. Admito que nem a Itália atingirá o patamar que a União Europeia pretende. Mas também estou convencido que a União Europeia também vai baixar uns pontinhos abaixo para que a Itália consiga... Vai abrir uma exceção. Eu não digo uma exceção em termos globais, mas estou convencido que haja aqui um entendimento, porque senão vamos correr o risco de alastrar. E estamos a falar a Itália, que numa vizinhança de Grécia, ou até países como Espanha e como Portugal, que cumpriram, até a própria Irlanda, que cumpriram com muitas dificuldades determinadas exigências, não parece razoável
que agora a Itália envergue por este caminho da inflexibilidade. Eu estou convencido que haverá aqui um entendimento. Muito bem. Manuel António Ribeiro, fechamos então aqui a analisar este, podemos lhe chamar, braço de ferro entre a Itália e Bruxelas. Então, aqui a terminarmos hoje o Espaço Opinião. Estamos de regresso na próxima semana com o Manuel António Ribeiro. Boa semana. Boa semana, obrigado. Foram então estes os temas, hoje em análise com o Manuel António Ribeiro. Nós estamos de regresso amanhã.